TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Acompanhe os destaques de hoje. Tribunal de Contas de Sergipe alerta que pode multar gestores dos municípios que atrasaram em responder ofício do órgão sobre o valor de salários pagos a prefeito, vice-prefeitos, secretários, procuradores e vereadores. De volta à função. Advogado Adir Machado reassume a diretoria de controle externo de obras e serviços do TCE. Controle de gastos. Corte de Contas aprova resolução que exige mais transparência na área da saúde pública. E ainda, no quadro Entrevista ao Convidado da Semana, Relações Públicas da Polícia Militar de Sergipe, o Coronel Paulo Paiva. Essas são as nossas manchetes e você confere os detalhes a partir de agora no TCE na TV. Olá! A gente começa esta edição com o alerta do Tribunal de Contas do Estado aos gestores dos municípios sergipanos. Aqueles que atrasaram em responder o ofício enviado pelo órgão que pede informações sobre o valor das remunerações de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, procuradores e vereadores podem ser multados. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A proposta de instaurar processos de auto de infração foi feita pela Diretoria Técnica do TCE, a DITEC, e acolhida pela Corte em sessão plenária, depois que os conselheiros tiveram acesso às respostas ao ofício circular número 005/2017. O documento determinava que prefeituras e câmaras de vereadores dessem informações precisas sobre os gastos com salários dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários, procuradores jurídicos e vereadores. Para quem respondeu ao ofício em atraso, a multa será fixada entre 10 e 20 mil reais. Além disso, a DITEC também propôs uma penalidade para quem não respondeu às questões de forma clara. Neste caso, um novo prazo foi dado e, caso os jurisdicionados não respondam aos questionamentos, poderão pagar multa no valor superior a 60 mil reais. A mesma multa também poderá ser aplicada às prefeituras de municípios que não informarem num prazo de 45 dias quais medidas serão tomadas para que os valores dos salários estejam de acordo com o patamar constitucional. A exigência foi feita depois que o TCE constatou que alguns municípios com menos de 20 mil habitantes pagavam aos chefes do executivos salários iguais ou superiores ao salário pago ao prefeito da capital, que atualmente é de 24 mil reais. Algumas prefeituras nós constatamos que o subsídio fixado para o prefeito, o secretário, estava acima do limite constitucional. Então, para essas prefeituras, nós vamos informar essa questão e concedemos um prazo de 45 dias para que elas informem as medidas que adotaram para o retorno ao patamar constitucional. Caso elas não adotem essas medidas, o conselheiro relator da área certamente vai chamar os prefeitos. Caso elas não retornem ao patamar constitucional, os conselheiros relatores vão apurar e certamente será aplicada uma multa também. A seguir, TCE aprova resolução que cobra mais transparência na área da saúde pública. E ainda tem o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta
E agora a gente destaca a resolução aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, que exige mais transparência do dinheiro gasto na área da saúde pública de Sergipe. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O analista de controle externo 2 do TCE, Ismar Viana, integrante da área de auditoria governamental, foi convidado pela Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul para proferir a palestra A Atuação Institucional em Rede, o papel dos tribunais de contas no contexto de prevenção e repressão a desvios de recursos públicos. Auditores de controle externo, procuradores do Ministério Público de Contas e outros integrantes da Corte de Contas do Mato Grosso do Sul estiveram presentes. O colegiado aprovou em sessão plenária uma resolução que vai exigir mais transparência na área da saúde. A decisão também pretende estimular o controle social dos gastos públicos na área. A resolução, que vai exigir dos gestores municipais e estaduais informações em tempo real, como dados de trabalhos executados, quantitativo de equipes e números de consultas realizadas, tem como base uma proposta do deputado estadual Gilmar Carvalho, apresentada ao presidente Clóvis Barbosa no início do mês de março. O advogado Adir Machado Bandeira assumirá novamente a Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, a DECELS. Adir Machado esteve à frente da DECELS no ano passado, quando foi convidado para trabalhar no escritório de advocacia do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, em Brasília. A volta foi confirmada depois que o presidente do TCE, Clóvis Barbosa, esteve em Brasília e solicitou o retorno do advogado ao ex-ministro. A coordenadora pedagógica da Escola de Contas do TCE, Patrícia Verônica, representou a Corte de Contas sergipana na reunião nacional das escolas de contas do país, realizada em Brasília. O encontro foi sediado no Instituto Cerzedelo Corrêa e foi promovido pelo Instituto Rui Barbosa. Patrícia Verônica apresentou uma pesquisa intitulada Panorama das Escolas de Contas do Brasil. E agora o TCE na TV exibe o balanço semanal dos processos que foram julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 3 processos, dentre relatório de inspeção, pensão previdenciária e reforma por invalidez. Na sessão da segunda Câmara, foram 6 processos julgados. Na pauta, pensão previdenciária, revisão de proventos, reforma por invalidez e aposentadorias. E no Pleno, 23 processos e 5 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, recursos de reconsideração, rescisórias, consulta, representação, destaque e denúncias foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, o assunto em destaque é a aprovação do projeto de lei do Governo do Estado que garante a bombeiros e policiais militares a progressão da carreira por tempo de serviço. O Relações Públicas da PM vai falar sobre esse e outros assuntos. É depois do intervalo. TCE na TV volta já! Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade de Neópolis, no dia 17 de setembro de 1930, o bacharel em Direito Tertuliano Azevedo foi nomeado conselheiro do TCE em 1986 pelo então governador do estado, João Alves Filho, na vaga aberta após a aposentadoria do conselheiro João Moreira Filho. Na Corte de Contas sergipana, Tertuliano assumiu os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Ao completar 70 anos em 2000, Tertuliano Azevedo deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A progressão da carreira por tempo de serviço deixou de ser um sonho antigo de bombeiros e policiais militares de Sergipe para se tornar realidade. E esse é um dos assuntos em destaque de hoje do nosso quadro Entrevista, com a participação do Relações Públicas da PM, Coronel Paulo Paiva. Veja!
O assunto em pauta agora é segurança pública. Aqui no programa, o Coronel Paiva, que é assessor do comando da Polícia Militar. Vamos começar mais ameno, né? Começar com essa nova fase que a polícia está vivendo, com todas as promoções. Depois, acredito, de décadas, né? Quem esperava nunca ser mais promovido, agora, com essas mudanças legais, já avança na carreira. Coronel, obrigado por sua vinda ao programa. É uma nova fase para a Polícia Militar, essa das promoções. Pode parecer pouco, mas significa muito para toda a categoria. Sem dúvida, Messias, muito bom dia a todos. Eu que agradeço pelo espaço que você mais uma vez nos abre. A Polícia Militar realmente vive um excelente momento, né? Graças aí à sensibilidade do nosso governador, que no ano passado conseguiu, em meio a toda essa dificuldade, aprovar a legislação que instituiu a PTS, como ficou conhecida, Progressão por Tempo de Serviço. Hoje nós tivemos a grata satisfação, nós tivemos a felicidade de promover numa única solenidade quase 1/3 de todo o efetivo na ativa da Polícia Militar. Foram 1.267 promoções, a maioria arrasadora dessas promoções de praças, apenas 44 oficiais foram promovidos, os demais todos são praças. Para os senhores terem uma ideia da importância, da magnitude dessa medida, 710 soldados foram promovidos a cabo, 349 cabos foram promovidos a terceiro sargento. Muitos desses cabos que foram a terceiro sargento são de uma turma que passaram 18 anos como soldados. Pessoas que não tinham mais perspectiva de ascensão na carreira e que, graças a esse instituto maravilhoso que é a PTS, poderão ser reconhecidos e valorizados, já que hoje o policial pode se planejar, pode ter fluidez na sua carreira e saber que vai conseguir, que ele tem chance de chegar ao ápice da carreira em que ingressou. E abre vaga também para mais concursos, para novas contratações. Sem dúvida, esse é um outro aspecto extremamente importante. Todos sabem, a Polícia Militar passou quase 10 anos sem abrir concurso para novos soldados. Isso fez com que a tropa envelhecesse, né? Isso fez com que fosse criado um verdadeiro hiato, um abismo no seio da tropa. E criou um déficit, obviamente, muito grande de efetivo. O nosso governador, graças a Deus, conseguiu em 2014 fazer um concurso público para o qual foram instituídas 600 vagas, mas o governo já chamou mais de 1.200, quase 1.300 policiais. A maioria deles já formados à disposição da sociedade e nós temos uma última turma que se encontra no Cefap em plena formação e nós acreditamos que até o final de agosto eles poderão estar sendo entregues à sociedade para cumprir o seu trabalho nas ruas e avenidas de todas as cidades aqui do nosso estado. Mas tem uma turma grande na fila, pressionando, cobrando, esperando um novo concurso. O senhor já poderia anunciar quando vai sair esse concurso? É verdade. Coronel? Infelizmente, eu ainda não tenho esse anúncio para fazer. Nós estamos também ansiosos por isso, porque mesmo com esse concurso, aqui me referi de 2014, e com a chamada desses quase 1.300 policiais, Messias, nós ainda temos um déficit muito grande de efetivo. É óbvio que um problema que se construiu ao longo de 10 anos não se resolve da noite para o dia. Então, o nosso governador já assumiu publicamente, reiterou esse compromisso de que no segundo semestre deste ano estará lançando mais um edital para concurso de soldados na Polícia Militar. E nós esperamos que assim aconteça porque entendemos, o comando da Polícia Militar entende, que é muito importante que haja uma regularidade no ingresso de novos policiais. Isso faz com que nós mantenhamos a tropa jovial, motivada e principalmente evitar esses hiatos, esses abismos. Turmas muito grandes que entram representam lá na frente, depois de 30 anos de serviço, turmas muito grandes que saem. E, obviamente, isso gera um impacto negativo para o serviço operacional executado pela Polícia Militar, que precisa estar presente em todos os 75 municípios do nosso estado. Tem problemas também a corporação, Sem dúvida. Coronel. Surgiu de novo uma denúncia de que o atual comando da polícia estaria tentando sucatear a Rádio Patrulha, reduziu muito o número de carros, de policiais. O que está acontecendo? Virou o patinho feio a Rádio Patrulha? Olha, Messias, é lamentável que algumas pessoas deturpem fatos e tentem transformar situações operacionais da Polícia Militar em verdadeiros problemas de governo, né? O que acontece, o nosso comandante, o Coronel Marconi Cabral, ao assumir o comando, tomou uma decisão de comando de fortalecer as unidades de área, os batalhões
que são conhecidos como unidade de área? Para que as pessoas possam entender. Batalhões que têm uma área geográfica da sua responsabilidade. Por que isso? Porque nós estamos trabalhando para reduzir os índices de criminalidade. E é necessário, Messias, que você tenha a quem cobrar um trabalho profícuo na redução desses índices. Para dar um exemplo, hoje é responsável pela área do Santa Maria e 17 de Março, uma área extremamente conflagrada na nossa capital, o 1º Batalhão, que tem à frente o Tenente Coronel Hilário. Então, a equipe do Tenente Coronel Hilário foi reforçada com a criação de unidades de força tática no 1º Batalhão. Essas viaturas e guarnições, elas ficam presas à área geográfica de responsabilidade do 1º Batalhão, de forma que nós podemos cobrar ao Tenente Coronel Hilário, responsável pela área, a redução dos índices de criminalidade lá. E isso, obviamente, foi reproduzido estado afora. E nós criamos essas forças táticas exatamente com efetivo que veio da Rádio Patrulha e com viaturas que vieram da Rádio Patrulha. Por quê? Porque a ideia é fortalecer as unidades de área que têm uma responsabilidade quanto à criminalidade em suas áreas de responsabilidade e, obviamente, manter a Rádio Patrulha como uma unidade de elite, né, com guarnições diferenciadas. Para você ter uma ideia, as guarnições da Rádio Patrulha, diferente de todas as demais, tem 4 policiais em uma picape. Isso dá a eles, os policiais da Rádio Patrulha, uma condição muito maior de responder a ocorrências, de fazer a questão mais repressiva. Eu dou um exemplo. Ontem nós tínhamos um veículo Gol realizando inúmeros assaltos na região ali do Leite Neto, na região sul da nossa capital. Ao final do dia, os bravos policiais da Rádio Patrulha fizeram a prisão de 4 elementos, dentre os quais uma moça, né, responsáveis por esses assaltos, né? Fizeram a prisão no Almirante Tamandaré no final da tarde. Então você vê, uma quadrilha com 4 indivíduos pôde ser desbaratada, presa pelos bravos policiais da Rádio Patrulha. Então não se trata de sucateamento como alguém quer fazer parecer. É simplesmente uma política que foi estabelecida pelo comando no sentido de fortalecer os batalhões de área para trabalharmos a redução de criminalidade, de índices criminais, e isso vem surtindo efeito, né? Nós estávamos aí há 5 meses ininterruptos com reduções marcantes do número de homicídios dolosos. Inclusive, neste mês de abril, um mês extremamente complicado, porque nós tivemos muitos feriadões, e aí feriadão significa mais trabalho para a polícia e mais problema na área de segurança pública, porque as pessoas bebem mais, as pessoas se drogam mais, e isso se transforma em ocorrências policiais, Messias. Quanto mais a sociedade brinca, quanto mais a sociedade se diverte, mais a polícia trabalha, porque temos mais ocorrências policiais. Então, mesmo sendo um mês extremamente complicado, com muitos, quase todo final de semana de abril foi feriadão, né? Nós tivemos quase que uma manutenção do número de homicídios dolosos em relação ao ano abril passado. já passou e a expectativa, mas a estratégia do comando da polícia é esta e vai ser mantida. Fortalecer os batalhões, não vai fazer da Rádio Patrulha aquele grande batalhão, aquela grande unidade de combate ao crime com liberdade de transitar em todos os locais, mas não vai matar a Rádio Patrulha. De absoluto. Veja, pelo contrário, o comando deixou a Rádio Patrulha mais solta ainda. Ela tem hoje 9 viaturas caracterizadas e uma descaracterizada no núcleo de inteligência do batalhão. Dessas 10 viaturas, né, 6 são ativadas a cada turno, inclusive a do núcleo de inteligência também, né? E, obviamente, com guarnições diferenciadas, podendo fazer essa repressão imediata, e eles fazem de uma forma muito marcante, isso é fato, né? Principalmente no combate ao tráfico de drogas e aos roubos marjorados, né? Aqueles a mão armada, as ocorrências de um nível mais alto de periculosidade, é sempre a Rádio Patrulha que atua. Mas ela não tem uma área de responsabilidade, Messias. Ela faz recobrimento, ela atua de forma solta, livre, fazendo essa repressão imediata que a Polícia Militar tem que fazer.
e compete às unidades de área o trabalho diário permanente na redução dos índices criminais, que muito interessa ao povo sergipano. É porque a Rádio Patrulha, Coronel, ela virou meio que assim, um xodó da sociedade pelos bons resultados que ela conquistou, né, pela prontidão das ações. Como foi, eu diria que ainda é o Getan, mas é uma outra unidade que eu quero conversar com o senhor, há uma cobrança para a expansão do Detran. A turma já brinca, cadê os homens de preto? Que a turma chega de moto com mais eficácia. O Getan também está tendo essa importância dele minimizada no atual comando? Em absoluto. Veja, não se trata de minimizar a importância das unidades operacionais especializadas, como é o caso do Getan, do CEOPAC, do Batalhão de Rádio Patrulha. Muito pelo contrário. Durante o comando do Coronel Marconi, por exemplo, o pelotão de policiamento especializado na área de Caatinga foi transformado numa companhia, com um aumento de efetivo para que eles pudessem atuar em todo o sertão sergipano da forma eficaz, efetiva que atuam. E também é uma unidade muito respeitada, muito adorada pelo povo do sertão, né? O Getan, uma unidade diferenciada que trabalha com policiais super especializados, porque, Messias, além de ser um policial de frente, o policial do Getan precisa ser um exímio motociclista. Aqueles homens, além de lidar com o risco da ocorrência policial, ele precisa lidar com as vicissitudes da motocicleta. Uma motocicleta de uso misto, que trabalha em alta velocidade, portanto, com alto risco, e aquele homem, além de dominar o risco da ocorrência policial, ele tem que trabalhar com os riscos inerentes à motocicleta que opera. Então, não é uma unidade que a gente possa ter em todo o estado. Infelizmente, ela vem sendo trabalhada hoje. O apoio que o Detran dá ao Getan é imprescindível, né? É total e irrestrito. Nosso coronel Luiz Azevedo, coronel da reserva remunerada da Polícia Militar, é o diretor-presidente do Detran hoje e sabe da importância crucial do Getan e tem dado o máximo integral apoio àquela unidade que é parceira do Detran também, porque o Getan, além de fazer a parte operacional, tática da Polícia Militar, ele também executa a fiscalização de trânsito, óbvio, nesta ordem. Primeiro, uma unidade tática que, ao se deparar com uma questão administrativa de trânsito, também trabalha nela. Coronel, muito obrigado por sua vinda ao nosso programa, um grande abraço, bom trabalho, muitos desafios que tem a Polícia Militar. Nós é que agradecemos, Messias, pelo espaço, dizer da nossa satisfação em poder participar do teu programa, nos colocar à disposição para oportunidades futuras. Ok, muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana. Tchau!